Boa tarde aos que chegaram depois. Hoje a gente vai rever um pouco sobre as equações, né? Aliás, a gente vai rever um pouco sobre as teorias de demanda e oferta, né? A gente vai reler aquele tópico que a gente viu na aula passada, na última aula, né, de economia, que nós tivemos há exatas 3 semanas, né? Vocês têm ideia que nós passamos praticamente um mês sem ter aula de economia, né? Foram 3 semanas. Foram 2 semanas de prova e na semana passada foi feriado. Então, foram praticamente um mês sem aula de economia. E aí, a gente vai retomar hoje, revendo aquela última aula, né, que a gente teve do lado de demanda e oferta. Então, a gente vai reler, explicar novamente o que seriam as equações, né, o que seria as teorias de demanda e oferta. E por último, e ainda eu quero apresentar isso hoje, eu vou apresentar, começar aos cálculos realmente, né? Essa parte da microeconomia, né? A parte que eu sei que vocês estão ansiosos, né? Que é os cálculos, a parte dos cálculos. E aí, hoje, talvez a gente vai começar estudando as equações de demanda e oferta, a gente vai ver equações simples, certo? De primeiro grau, coisa que vocês veem no sexto ano, né? No sexto ano do ensino fundamental. Então, não tem dificuldade, não é aquela coisa difícil. Vai complicar um pouquinho quando a gente estiver estudando as funções, né? Equações é diferente de funções. Depois eu até falo para vocês as diferenças, né? Depois vocês podem até me perguntar e depois eu vou perguntar a vocês se vocês realmente sabem, né? Compreendem qual a diferença entre uma equação e uma função. Então, hoje a gente vai rever essa parte teórica, aprender as equações de demanda e oferta, e aí na próxima aula a gente vai estudar as funções de demanda e oferta. Tudo bem? Quem pode começar a ler esse parágrafo aí, o primeiro parágrafo? Qualquer dúvida, vocês podem colocar no chat que eu estou acompanhando. Quem pode começar a leitura? Vamos lá? Posso ler, Pedro? Pode sim, Helenice. A teoria da demanda deriva de algumas hipóteses sobre a escolha do consumidor entre diversos bens e serviços que um determinado orçamento doméstico permite adquirir. Essa teoria procura explicar o processo de escolha do consumidor diante das diversas possibilidades existentes. Devido a certa limitação orçamentária, o consumidor procura distribuir a renda disponível entre os diversos bens e serviços, de maneira a alcançar a melhor combinação possível que possa lhe trazer o maior nível de satisfação. É importante ressaltar que a demanda não representa a compra efetiva, mas a intenção de comprar por determinado preço. Portanto, a demanda representa um plano de compra para cada possível preço no mercado. Aí, só essa definição da lei da demanda? Lei da demanda. Quanto maior o preço de um bem ou serviço, menor vai ser a quantidade demandada por esse bem ou serviço. Ótimo. Obrigado, Helenice. Então, aí, a demanda. O que é a demanda? A demanda é a procura por algo, seja um bem, seja um serviço. A gente viu recentemente o que foi que aconteceu com o arroz, né? A gente teve o que foi que aconteceu? Eu até já comentei isso em aulas passadas. Com o auxílio emergencial, muitas pessoas de baixa renda, que não tinham renda nenhuma até então, passaram a consumir itens básicos, né? Itens da cesta básica, incluindo a questão do arroz. Então, quando aumentou a demanda pelo arroz, quando aumentou a procura, o que foi que aconteceu com o preço do arroz? Aumentou, né? Por que foi que aconteceu? É a lei da demanda, né? Quanto maior o preço de um bem ou produto, menor vai ser a quantidade demandada e vice-versa, né? Então, quando você tem um produto que ele está sendo muito procurado, muita gente está procurando o mesmo produto, a demanda, né, daquele preço tende a subir.
né? Justamente para que as pessoas procurem menos aquele bem. E aí, o que que aconteceu? A oferta era a mesma, então a mesma quantidade de arroz que tinha, né, a certa época, está tendo agora. O que que aconteceu? Aumentou a procura. Então, se aumentou a procura, quando você aumenta o preço de determinado bem, o que que acontece? As pessoas tendem a comprar menos, porque num livre mercado, como a gente vive, quem determina os preços são os consumidores. Então, se antes eu comprava um pacote de 5 quilos de arroz por, sei lá, R$ 12, R$ 15, tem lojas que estão vendendo agora por 30, né? Tem certas lojas, tem lugar mercantil que está vendendo um pacote de 5 quilos por R$ 30. Então, quanto maior for um preço de um determinado bem, menos pessoas vão querer comprar aquele bem, tá certo? Então, imagina aí, você vai comprar, por exemplo, um computador, né? Você vai comprar um computador não, um exemplo mais um celular. Vamos dizer, lançaram agora o iPhone 12, né? Lançaram os iPhone 12, inclusive estão vendo sem carregador, né? Os iPhone aumentou o preço, tirou o carregador. Aí tá saindo, não saiu ainda o preço do Brasil, não, mas vai sair por volta de R$ 8.000. Quem é que pode comprar, né, numa crise dessa, sei lá, por R$ 8.000? É sério? 8.000? Vai sair por base de O preço 7 de mil. um, o preço de uma moto, Bros. Então, quanto maior o preço do iPhone, né, desse celular, quem é que vai comprar? Então, quanto maior o preço de um bem ou serviço, a demanda tende a cair, né? E o inverso também é correto. Então, quanto maior for a demanda, maior será o preço. Aliás, o contrário também é correto, né? Quanto maior vai ser a demanda, quanto maior a demanda por um bem e serviço, maior vai ser o preço dele. Entendido? Né? Por isso que eu utilizo um Xiaomizinho, né? Um Xiaomizinho. O meu Xiaomi de 1.500 faz o mesmo efeito desse iPhone. Quem pode continuar a leitura? Nesse parágrafo aí, verificamos em nossas práticas. Quem pode continuar a leitura? Vamos lá. Vamos, meu povo. Pode ler, Caliane. Verificamos em nossas práticas de mercado que quanto maior for o preço de uma mercadoria, menor será a quantidade que estamos dispostos a adquirir dessa mercadoria. Logo, a lei da demanda diz que a quantidade demandada é negativamente relacionada ao preço. Isso pode ser representado pela figura abaixo. É uma equação inversa, né? Então, quanto maior o preço de um produto, menor vai ser a demanda pelo aquele preço. Por isso que a gente diz que a função de demanda ela é uma função decrescente, né? É uma função que ela é negativamente relacionada. Isso a gente vai entender bem quando a gente estiver olhando as equações. Sempre vocês vão ver que a variável de demanda ela é negativa. Pode continuar, Kailane. Se o preço do bem ou serviço é P1, a quantidade demandada será Q1. Se o preço diminuir para P2, a quantidade demandada diminuirá para Q2. Portanto, preço e quantidade demandada são inversamente relacionados, diretamente relacionados. O conjunto de pontos relacionando preços e quantidades demandadas forma a curva de demanda.
mas sabemos que preços não é a única variável que pode influenciar a quantidade de um bem ou serviço que estamos querendo adquirir. Outras variáveis importantes são: Aí, peraí, antes da gente ver essas variáveis, a gente vai ver só como que a Kalian leu aí essa questão do gráfico, né? Então, deixa eu só passar aqui, que o gráfico está mais na frente. Depois a gente volta para esses textos. Acho que está aqui, ó. Essa daqui é esse gráfico, né? Que ele disse lá. Então, deixa eu só pegar aqui a caneta para eu explicar para vocês. Ó, observe que esse gráfico. Aqui no gráfico você tem as variáveis P1, que seria um preço. Vamos dizer, por exemplo, aqui, que seria... pensa aí no preço, vamos dizer, do arroz. Do arroz não, do celular, que é mais... Tanto faz, né? Qualquer produto. Vamos dizer que um celular por R$2.000. Então, se você tem um preço aqui de R$2.000, você tem uma quantidade... Ah, não, aqui é a oferta. Eu quero a de demanda. Cadê a de demanda? Não tem, não, a de demanda. Tem, não. Vou ter que desenhar esse gráfico. Deixa eu desenhar aqui do lado. Começar. Espera aí. Entendi as gasguitas. Então, ó, vamos aqui. Deixa eu tentar desenhar aqui no... Aqui é um gráfico, tá certo? Finge de conta que isso aqui é uma reta. Plano cartesiano. Aqui você tem um preço P1 e aqui você tem um preço P2. Aqui você tem uma quantidade Q1 e aqui você vai ter uma quantidade Q2. O que acontece? Quando o preço está baixo, aqui no modelo de demanda, vamos dizer, um celular por R$2.000, você vai ter, né, uma quantidade Q1 bem mais alta. Vamos dizer que por R$2.000 você esteja uma quantidade aqui de, sei lá, umas 100 pessoas preferem comprar esse celular a R$2.000. Aqui você tem o ponto de intersecção, né, dessa curva. Aí vamos dizer que esse preço desse celular aumentou para R$5.000, P2. Então, como o preço aumentou, a quantidade de pessoas que estavam dispostas, que era 100, vamos dizer que diminuiu para metade, diminuiu para 50. Então, como o preço aumentou, menos pessoas estavam dispostas a comprar esse celular. Então, aqui o P2. Então, o que aconteceu? Aqui, se a gente ligar esses pontos, a gente tem uma reta aqui negativa. E é bem característica de uma função afim, né? Aqui, mas isso aqui a gente vai ver na próxima aula. É uma função, sempre a gente vai ter, pode ser uma função afim ou uma função quadrática, né? Aqui nós temos uma função afim negativa, né? Por quê? Porque o gráfico ele está descendo, ele parte, né? Ele vai cada vez mais descer. Quanto mais o preço aumentar, menor vai ser a quantidade de pessoas que estarão dispostas a comprar esse preço, tá certo? Então, essa explicação aí que a Kaliane diz, ó, se o preço de determinado bem é P1 e a quantidade demandada será Q1, né? Então, a quantidade lá na frente. Se o preço diminuir para P2, a quantidade o que é que está dizendo aí? Se o preço... Será que eu fiz? Peraí. Se o preço do bem é P1, a quantidade demandada será Q1. Se o preço diminuir para P2, a quantidade...
Aqui eu fiz o inverso, espera aí. Deixa eu tentar ajeitar aqui. Na realidade, dá a mesma coisa, tá certo? Mas aqui aqui a gente vai só inverter. Aqui no lugar de P2 é P1. Vou só corrigir aqui. Ele não apaga. Enfim. Deixa eu tentar desenhar isso daqui no Note, peraí, viu? Aí eu pego o texto. Pronto, deixa eu desenhar. É o contrário que ele disse aqui. Ó, se o preço é P1, nós temos aqui um P1, a quantidade demandada será Q1. Q1. Se o preço diminui, o P1 é aqui, ó, P1, e aqui é o P2. Ó, então, o P1 está aqui, ó. Se o preço, então lá, vamos dizer, 5.000, aí diminuiu para 2.000. Então, se o preço diminuiu de 5.000 para 2.000, a quantidade, né, vai aumentar para Q2. É lógico, né? Se o celular estava... O contrato também, que dá no mesmo, o outro também estava correto. Né? Então, por exemplo, se eu tinha um celular, vamos dizer que o iPhone estava R$ 5.000, você tinha uma quantidade de 50 pessoas que queriam comprar ele, né? Se o preço do iPhone a R$ 5.000. Se você diminuir o preço desse mesmo iPhone para 2.000, é lógico que mais pessoas vão querer comprar, né? Porque o preço diminuiu. Então, quanto maior o preço do produto, menos pessoas estarão dispostas a comprar. Deu para entender? Eu sei que eu fiz uma confusão aí nos gráficos, mas eu acho que deu para entender, né? Ou não? Se diminuir o preço, mais pessoas vão poder comprar. Exato. E se você aumentar o preço, menos pessoas estarão dispostas. Uma relação inversa. Tá certo? Quanto maior o preço, menos pessoas estarão dispostas a comprar. Deu para entender? Deu. Pronto. E aí, só continuando, né, que a Aliane estava lendo, mas sabemos que o preço não é a única variável que pode influenciar a quantidade de um bem ou serviço que estamos querendo adquirir. Outras variáveis importantes são a questão da riqueza, da renda, é lógico, né? Eu não vou, mesmo, por exemplo, se o iPhone baixar para R$ 2.000, se eu não tiver os R$ 2.000, eu não vou conseguir comprar, né? Porque eu não tenho dinheiro. Então, não é apenas o preço que vai influenciar na quantidade que é demandada de um bem. Então, fatores de renda, fatores climáticos, sazonais, propaganda, hábitos, preferência dos consumidores, né? Então, eu posso preferir comprar um Xiaomi ou outra marca, um Android, do que um iPhone, né? Expectativas sobre o futuro, eu posso querer investir esse dinheiro para conseguir mais dinheiro na frente, enfim, né? Vai ter outras variáveis que vão interferir nisso, né? O número de consumidores que vão estar dispostos, né, a comprar aquele produto, né? Tudo isso vai influenciar. Meu computador está travando porque está convertendo o vídeo, é por isso que fica travando. Quem pode continuar a leitura? Começando. Aí, quando aumentamos a nossa renda... Quando aumentamos nossa renda, por exemplo, passamos a comer mais vezes em restaurantes. Mas como podemos usar o modelo de demanda para indicar o aumento na quantidade demandada por jantares em restaurantes? Quando alguma variável diferente de preço afetar a quantidade que estamos dispostos a adquirir de um bem ou serviço, deslocamos a curva de demanda.
Com o aumento da renda, a curva de demanda se desloca para a direita, do para o D1. Dizemos neste caso que houve um aumento da demanda. Podemos ver que em D1, para o mesmo preço P1, por exemplo, estamos dispostos a comprar uma quantidade maior que Q1. Com o aparecimento... Passar um pouquinho aí. É só a gente verificar aqui nesse gráfico. Ó, troca aí D1 e D1, que ele colocou, D0 e D1, por Q1 e Q2. Ó. Veja que quanto menor for o preço, mais gente vai estar disposta a comprar, né? Então, ó, o preço estando aqui a um certo valor, mais gente vai querer comprar, né? Então, você tem isso, né? Quanto menor for o preço, mais gente vai querer comprar o produto. É uma relação inversa. Pode continuar, Paulo. Com o aparecimento, né, do DVD. Com o aparecimento do DVD, as preferências mudaram a favor deste, e a demanda por fitas VHS diminuiu. Isto é observado neste exemplo com o deslocamento da curva de demanda para a esquerda. Esse deslocamento está ilustrando que, para o mesmo preço do VHS, o indivíduo está disposto a consumir mesmo deste produto. Se nossas expectativas sobre o preço do produto no futuro se alteram, nossa demanda pelo produto hoje também deve se alterar. Quer dizer, se é anunciado que o preço da gasolina deve subir próxima semana, a tendência é que a demanda desta semana aumente. Como vimos anteriormente, um aumento de demanda é ilustrado com a curva de demanda se deslocando para a direita. Isso aí ficou bem claro, né? Então, quanto o preço maior for de um produto, menor vai ser a demanda. Então, por exemplo, se eu sei que o preço da gasolina vai subir amanhã, hoje, por exemplo, está R$ 4,50, amanhã vai subir para R$ 5, é lógico que eu vou correr para os postos de gasolina e abastecer logo minha moto, fazer estoque de gasolina para eu comprar essa gasolina mais barata, né? Então, a demanda tende a aumentar porque o preço, né, tá barato. E quando ele subir, a demanda tende a diminuir, né? Então, essas relações, né? Essa lei de demanda e oferta, nós vimos a lei de demanda, né? Vamos ver já daqui a pouco a lei de oferta. Elas controlam basicamente o mercado, né? Essas duas leis são as leis mais importantes da economia. Agora a gente vai ver a lei da oferta, né? O lado da oferta. Quem pode ler? Posso ler? Pode sim, Ruth. A teoria da oferta muda o foco da análise, pois o vendedor vai ao mercado com a meta de obter o maior lucro possível. O vendedor, uma empresa, depara-se com uma restrição importante. A produção de bens e serviços requer a utilização de recursos produtivos e essa quantidade depende do padrão tecnológico utilizado pela firma. A tecnologia de produção noticia o que a empresa pode fazer. Portanto, o padrão tecnológico acaba se tornando um fator restritivo para a empresa poder produzir, além dos preços dos outros fatores de produção e do próprio preço praticado no mercado. Lei da oferta. Quanto maior o preço de um bem ou serviço, maior será a quantidade ofertada por esse bem ou serviço. Ótimo, obrigado, Ruth. Aí a gente precisa diferenciar um pouco para que vocês possam entender. Quando a gente fala em demanda, a gente está falando em consumidor, certo? Então, não confunda. Demanda, sempre a gente vai... deixa eu até colocar aqui no comentário. Lápis. Quando a gente fala em demanda, a gente está falando em consumidor. Certo? Porque quanto maior for o preço de um produto, menor será aquela quantidade que os consumidores vão demandar por esse bem ou produto. Já quando a gente fala de oferta, a gente fala em produtor, tá certo? Então, a gente está falando aqui em produtor. Produtor, vendedor, tá certo? Tanto faz. Então,
quanto maior for o preço de um bem ou produto, maior será a oferta por ele, né? Isso é lógico, porque pense aí, se você está vendendo um produto a um determinado preço, quanto maior for aquele preço, menos pessoas vão querer comprar. Então, maior vai ser a oferta dele, tá certo? Então, isso é bem lógico, né? Então, se o iPhone tende a aumentar de preço, vai aumentar o número de iPhones, porque pouca gente vai querer comprar, né? E quanto maior for o preço de um produto ou serviço, maior vai ser a disponibilização para que produtores e vendedores possam ofertar, né? A quantidade que está disponível no mercado, tá certo? Então, vejo que é uma função direta, tá certo? É uma função positiva. Quanto maior for o preço, maior será a quantidade ofertada. Já a demanda é o inverso, né? Quanto maior a demanda, menor, né, o preço, né? Quanto maior a demanda, menor o preço. Quanto maior o preço, menor a demanda, né? São funções inversas. Já a oferta, a gente vê que são lados diretos. Quanto maior o preço, maior a oferta, né? Quanto maior a oferta, maior o preço. Ok, entendido. Vocês conseguiram entender as leis de oferta e demanda? Não, essa última eu não entendi, não. Por que que se o preço é grande, então, se o preço é alto, então pouca gente vai comprar. Então, por que que tem que produzir muito? Certo, mas aí você tem que entender o lado da lei da oferta, não pelo comprador, mas sim pelo vendedor. Então, por exemplo, se você tá vendendo algo por R$ 1.000, R$ 2.000, mais você vai querer vender aquele produto por um preço maior, porque vendendo o preço maior você vai obter um maior lucro, né? Quanto mais eu vender um produto com preço... Gente, só tem esses bichos. Desculpe as interrupções. Então, vamos lá. Deixa eu só voltar meu raciocínio. Quanto maior for as minhas abençoadas galinhas aqui de casa, um escândalo danado. Então, vamos pensar. Para o produtor, quanto maior o preço que ele for vender de um bem ou um produto, melhor é para ele, porque maior vai ser o lucro dele. Então, ele sempre vai querer vender com preço mais alto, e quanto ele vender mais alto, mais vai ter disponível de oferta, porque pensa lá na lei da demanda, elas se complementam. Se um preço está alto, menos gente vai querer comprar, então mais quantidade você vai ter ofertada, tá certo? Então, é uma causa direta. Então, lei da oferta, você pensa no produtor. Lei da demanda, você pensa no consumidor. Entendeu, Paulo? Ou ainda ficou confuso? Deu para entender. Pronto. Então, lei da demanda, quanto maior for a quantidade demandada por um bem, né? Quanto maior a demanda, menor o preço. Quanto maior o preço, menor a demanda. Lei da oferta é direto. Quanto maior o preço, maior a oferta. Quanto maior a oferta, maior o preço, tá certo? São diretos, tá certo? Então, deixa eu só colocar aqui, né, para que vocês demandam. Quanto maior o preço, se aumentar o preço, cai a demanda. Certo? Se aumentar o preço, cai a demanda. Se aumenta a demanda, diminui o preço. Né? Se aumenta a demanda, né? Aumentou a demanda porque o preço diminuiu. Já no lado da oferta, aumenta a oferta, aumenta o preço.
Se aumentou o preço, é porque aumentou a oferta. Em si, o que é uma oferta? É tipo uma promoção? Não. A oferta é a disponibilização de produtos e serviços. Então, quando você aumenta o preço de um produto, você tende a aumentar a oferta. O que acontece? Se o arroz, por que o arroz aumentou? Aumentou de valor? Justamente porque muita gente estava querendo comprar arroz. Então, quando você aumenta o preço do arroz, você acaba aumentando a disponibilização daquele arroz, porque menos gente vai querer comprar. Então, aumentou o preço, você aumenta a oferta, ou seja, a disponibilização de produtos e serviços. Então, tende a aumentar o preço, tende a aumentar a oferta. Tá certo? E quando você aumenta o preço, você diminui a demanda. Então, oferta é a disponibilização, demanda é procura. Entendido? Uhum. Pronto, podemos prosseguir na leitura. Quem pode ler esse texto? Podemos definir a oferta. Eu posso ler, Pedro? Pode, Laiane. Podemos definir a oferta como a quantidade de um bem ou serviço que os produtores, vendedores desejam produzir, vender. Para cada nível de preço, notamos novamente que a oferta, assim como a demanda, é um desejo, uma aspiração. Assim, quantidade ofertada de um bem ou serviço refere-se à quantidade que os vendedores querem e podem vender. Dessa forma, existe uma associação de comportamento dos preços com o nível de quantidade ofertada. A quantidade ofertada aumenta à medida que o preço aumenta e cai quando o preço se reduz. Logo, a quantidade ofertada está positivamente relacionada com o preço do bem e serviço. Se o preço do milho negociado no mercado aumenta e o custo unitário de produção de uma saca de milho não muda, é de se esperar que um produtor tente aumentar a quantidade produzida para vender mais a um preço maior. Como sabemos e assumimos nos pressupostos, um vendedor quer sempre maximizar seus lucros. Isso implica em vender o máximo possível enquanto o preço do produto for superior ao custo adicional de produzi-lo. A relação positiva entre preço e quantidade ofertada pode ser representada pelo gráfico abaixo. Pronto. Ali nós, na demanda, a gente não tinha a questão do gráfico, mas na oferta tem. Aí tem aqui, né? Como podemos observar, quanto maior o preço, maior será a quantidade de produtores de bens e serviços querendo vender. Quando o preço do produto sobe de P1 para P2, a quantidade oferta sobe de Q1 para Q2. Então, é essa relação aqui que está mostrada nesse gráfico aqui, ó. Então, quando você tinha, né, você tá com um iPhone, né, ele sempre você vai querer aumentar o preço justamente para você aumentar a ofertada. Então, se eu tinha uma quantidade Q1 no preço de R$2.000, se eu aumento aqui para 5.000, é lógico que a quantidade vai aumentar, porque pouca gente vai querer comprar esse iPhone com preço maior, né? Tá, a quantidade tende a aumentar, porque o preço também aumentou, né? E pouca gente vai querer comprar, né? Aí, só continuar a leitura, Laiane, por favor. Então, nós também sabemos... Também sabemos que não é apenas a variável preço que pode influenciar a quantidade que os produtores estão dispostos a produzir e vender. Outras variáveis importantes que podem afetar a quantidade ofertada são disponibilidade e preço de insumos, tecnologia, expectativas, o número de produtores no mercado. Como no caso da demanda, o efeito dessas variáveis na oferta também pode ser demonstrado no deslocamento da curva, né? Eu já mostrei. O efeito do preço dos fertilizantes na produção de milho. Aí é a mesma coisa, né? Com o aumento do preço do insumo fertilizante, ficou mais caro produzir o bem. Desta forma, a quantidade que o produtor está disposto a vender diminui para um determinado preço. Portanto, a quantidade se desloca para a esquerda. Então, o inverso também é correto. Ou seja, quando ele tende a diminuir o preço,
a questão da oferta também tende a diminuir, né? Porque os custos dele aumentou, né? Então, é algo positivo. Se aumenta, aumenta. Se o preço aumenta, a quantidade ofertada também aumenta. Se o preço diminui, em consequência, também a quantidade ofertada diminui. Então, é algo positivo. Se aumenta, aumenta. Se diminui, diminui. Se o preço aumenta, a quantidade ofertada aumenta. Se o preço diminui, a quantidade ofertada também diminui. Ok? Prosseguindo. Um efeito na nova tecnologia de produção que aumenta a produtividade. Quem pode ler isso daí? Posso ler, Pedro? Pode sim. Efeito de uma nova tecnologia de produção que melhora a produtividade. O principal efeito de uma mudança tecnológica é o poder de produzir mais a um menos, ou porque a internet está travando, né? Ou inferior custo. Desta forma, a quantidade ofertada tende a aumentar para o mesmo preço de mercado, isto é, no estado de pensamento para a direita da curva de oferta. Então, o que foi que aconteceu aí? Houve uma mudança tecnológica. Aí a gente pode pensar o quê? Que antes você produzia milho, aí você produzia tudo manual, né? Você plantava manualmente, colhia manualmente, né? E aí você, vamos dizer que você fazendo tudo isso, vamos dizer que você produzia 5 sacos de milho por dia. Aí vamos dizer que você tende a comprar uma máquina, né, colheiteira, ou então você utiliza uma colheiteira para poder colher aquele mesmo milho. Então, você tende a aumentar a produção, porque a tecnologia, né, a mudança tecnológica tende a aumentar, né, a produção, tende a aumentar. Isso acontece também nas máquinas, né? Quando você tende a automatizar o processo produtivo, você tende a aumentar a produtividade. E quando você aumenta, né, a produtividade, você acaba que aumentando a quantidade ofertada de produtos, né, que está sendo produzido. Aí, continua aí, Yara, por favor. Agora, o efeito da redução do número de produtores no mercado. Efeito de uma redução de um mercado é dada pela soma conjunta da quantidade ofertada do número de produtores no zero, sinalizando a redução da oferta. Travado, mas acho que deu para entender, né? Então, quando reduz o número de produtores que estão produzindo milho, você tende a reduzir a quantidade de oferta, né? Quanto menos pessoas produzindo algo, menos daquela coisa você vai estar disponível, né, para o mercado. Pessoal, o tempo vai acabar, vocês entrem novamente pelo link lá, por favor. Pronto, aí só continuando aqui. Você tinha aqui um preço de equilíbrio 3, aí eu vou colocar aqui uma quantidade de equilíbrio 7. Aí você vai ligar, né, o preço de equilíbrio, né, o preço, a quantidade que você achou. Aí como é que eu faço esse gráfico? Você vai pegar sempre duas equações, né? A equação de demanda, você vai pegar, vai partir aqui, ó, do eixo Y, né? Aí você traça uma reta decrescente, né? Então, aqui, essa reta aqui vermelha é a equação de demanda, né? Eu posso até colocar aqui, ó, QD igual a 10 menos P. Aí a gente vai traçar outra reta, que vai ser a reta de oferta. A reta de oferta você traça assim, ó. Vou até colocar aqui azul.
QO igual a 4 mais P. E esse ponto aqui, que é o ponto de cruzamento das duas retas, é o que a gente chama de QE, que é, aliás, de PE, que é o ponto de equilíbrio. Deu para entender o que é o ponto de equilíbrio? É o ponto de intersecção dessas duas retas, da função de demanda, que é essa que você tem aqui, para função de oferta. Aí vamos continuar aqui a leitura, porque tem mais coisa. Ele diz assim, continua. Na apostila ele traz, né? Então, sabemos que, por definição, né, que o preço de equilíbrio é aquele que iguala a quantidade ofertada com a quantidade demandada. Então, sabemos que o ponto de equilíbrio tem. Então, você vai igualar o QD, o QO igual ao QD, né, igual às duas equações. Este é o ponto em que a demanda e a oferta se cruzam no gráfico. Podemos, então, descobrir o preço de equilíbrio resolvendo o sistema acima. Então, quando QO é igual a QD. Então, é o mesmo cálculo, né, que eu fiz naquela hora. Então, dá o preço igual a 3. Então, o preço de equilíbrio do mercado de pães é igual a 3. Para descobrirmos a quantidade negociada, podemos substituir o preço de equilíbrio na função de demanda ou oferta. Então, você substitui o preço lá, né, e aí a gente controlar a quantidade que é 7. Isso prova que 3 é realmente o preço de equilíbrio. Aí vamos agora, né, a segunda parte, né, que diz assim, deixa eu até copiar lá. E diz assim. Agora, podemos analisar como muda o preço ou a quantidade de equilíbrio quando a demanda se desloca para a esquerda. Então, o que foi que aconteceu? A demanda mudou. Então, a demanda mudou, seja positivamente ou negativamente. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai encontrar o novo preço de equilíbrio. Então, a gente vai fazer o mesmo cálculo que a gente fez aqui, só que em vez de eu utilizar essa equação aqui de demanda, 10 menos P, eu vou utilizar a nova equação de demanda que ele deu, que é 8 menos P. Então, vou vou utilizar a equação de demanda que ele deu aqui, 8 menos P, e a equação de oferta, pessoal, ela continua, tá certo? Ela não modificou oferta, só modificou demanda. Qual era a equação de oferta? 4 mais P. Então, eu vou colocar lá 4 mais P. Então, a mesma coisa, né? Você vai pegar QO, quantidade ofertada, igual a quantidade demandada. Então, quantidade ofertada, 4 mais P. A nova quantidade demandada, que é 8 menos P, a mesma coisa, né? Eu vou juntar letras de um lado com números do outro lado. Então, esse P vai para lá, ele passa positivo. Esse 4 passa para lá, negativo. Então, vai ficar P mais P, que é igual a 8 menos 4. Então, vai ficar 2P igual a 4, né? E P, passando esse 2 para lá, dividindo, fica 4 por 2, que é igual a 2. Então, o preço, então, o que foi que aconteceu? A quantidade demandada aumentou, né? Então, o preço, né? Aliás, a quantidade demandada diminuiu, né? Você viu lá que era 10, né? E passou para 8. Então, o preço tende a diminuir, né? Então, o preço aqui passa para 3. E aí, vamos encontrar as novas quantidades, a quantidade de equilíbrio. Vai ser quanto agora? Aí eu vou substituir. Então, você vai pegar. Vou mudar aqui a cor. Se mudasse... Tem hora que esses bichos eles têm vontade própria, mas enfim, vai ficar assim mesmo. 8 menos... Aí o novo preço, que é 2, né? E aqui é 2. Cadê vocês para me corrigir, que eu já tô com minha cabeça grossa. Então, 8 menos 2, que vai dar 6. Então, a quantidade também diminuiu, né? E a quantidade ofertada, 4
mais 2, né? 4 mais 2, que vai dar 6. Então, quantidade, o preço. Então, vamos aqui só colocar no gráfico. Ó, foi que aconteceu com o preço? Diminuiu, né? Era 3, passou a ser 2. O que foi que aconteceu com a quantidade ofertada? Diminuiu também, né? Então, alguém falou alguma coisa no chat. Eu errei, foi? Não, 2 e 6, tá certo. Deixa eu ver como é que vai ficar aqui. Vocês estão vendo um note que meu computador tá travando. Então, aqui vai ficar o seguinte. Aqui é a mesma curva de oferta, tá certo? Deixa eu só ajeitar aqui essa linha. A mesma curva, tá certo? A gente vai só deslocar essa curva da demanda. Que vai ser para cá. Não. Eita, mas eu tô... tá travando o computador. Ele não dá essas raivas. Pronto. Aqui é o QD igual a 8 menos P. Então, aqui você tem, né? É 10 menos P, 8 menos P. Pronto. Aqui você tem um gráfico, onde ele representa as duas equações de demanda, que seriam esses dois traços, né? Veja que a equação de demanda sempre é decrescente e a equação de oferta, né? Que é crescente. Vocês entenderam? Sim, não. Alguém não entendeu? Pode perguntar que eu explico novamente. Vamos só lá no texto para a gente concluir. Estou já terminando a aula. Então, deixa eu só voltar um pouquinho aqui no texto. Vamos lá, né? Agora, né, podemos analisar como muda o preço, a quantidade de equilíbrio, quando a demanda se desloca para a esquerda. Então, ele mudou a equação, né, de 8 menos P. Temos que calcular, então, um novo equilíbrio de mercado, pois houve uma modificação na demanda. Usaremos novamente o conceito de preço de equilíbrio. Desse modo, né, a gente calculou, né, o preço 2 e a quantidade 6. Isso prova que 2 é realmente o novo preço de equilíbrio de mercado, né? Então, aí eu tentei desenhar esse gráfico, né? Percebam que, se eu só colocar lá, para vocês compararem a diferença desse gráfico aí para o meu. Ficou bem parecido, né? Só que não. Os conceitos matemáticos estão iguais, mas estão praticamente iguais. Ó. Então, bem bonitinho, o meu não ficou parecido? Diga que sim, pelo amor de Deus. Ó, você tem o preço, né? O preço é a quantidade, tem as duas retas descendo e só uma subindo, né? A quantidade. Essa daqui é a quantidade D2, né? Tá idêntico, né? Não, Carlinhos? Tá idêntico. O importante é que tá certo. Então, pronto. Aí nós terminamos a aula de hoje, né? Eu vou só mostrar a atividade para vocês do sistema.
Estou aqui na disciplina de Administração Financeira, Introdução à Economia. Atividade 5. Pedro, Oi. tu acha que a gente vai começar o segundo ano ainda em EAD? Com certeza. Disso aí eu não tenho nem dúvida. Vamos... Com certeza. Isso aí, se mudar alguma coisa, vai ser híbrido, mas a distância, com certeza, vai continuar. É o futuro. Até o final do ano que vem, se mudar alguma coisa, vai ser a partir do segundo semestre. Mas no primeiro semestre não vai mudar muita coisa do que a gente está vendo hoje, não. Vamos lá. A primeira diz assim: pesquise notícias em sites e jornais. Vocês podem pensar na internet, tá certo? Vocês são livres, não é obrigado a ser jornal. Vocês pensam na internet. Notícias que falem sobre a mudança, tá certo? Você vai pesquisar, seja produto. Eu citei alguns exemplos, né, recente. O arroz, o óleo, o milho, o iPhone. Você vai pesquisar, né, notícias, aí você vai dizer, o produto tal aumentou, reduziu de preço de tanto para tanto. Aí você vai fazer um gráfico, você vai montar um gráfico de oferta e demanda, tá certo? Deslocando o aumento daquela oferta e demanda daquele produto. Então, você faz basicamente igual aqueles gráficos que eu mostrei, né? Um deslocou. Você pode colocar que se você não tem a quantidade que é demandada, nem que é ofertada, você coloca só Q1, Q2. Se você tiver o preço, ele sempre vai lhe dar o preço. Era de tal preço, subiu para tal preço. Então, pelo menos o preço você vai ter. E se você não quiser pesquisar em jornal, você pode fazer uma pesquisa na cidade mesmo, por exemplo. Quanto é que estava o arroz, né? Há um mês atrás. Aumentou para quanto? Então, vocês podem fazer, né? Esses gráficos. A primeira é só para pesquisar e fazer esses gráficos. A segunda é um exemplo praticamente idêntico ao que eu resolvi. Qual vai ser a diferença? Vai mudar, porque assim, aqui você tem a quantidade demandada e que é ofertada. O que vai mudar? Na letra C, ele vai mudar para uma equação de oferta. Então, lembre que lá no exemplo que eu dei, mudou a equação de demanda, né? Aqui o que tinha mudado, deixa eu só voltar para o último. O que tinha mudado aqui foi a equação de demanda. Então, aqui no gráfico aqui, você tem duas equações de demanda e oferta. Aí, aqui na atividade, o que ele mudou foi a equação de oferta, tá certo? Então, você mantém a equação de demanda e muda só a equação de oferta, tá certo? Então, no gráfico, o que vai acontecer? No gráfico, você vai ter apenas um traço de demanda e vai ter 2 traços para oferta, tá certo? Você vai ter 2 traços para oferta e só um para demanda, certo? A diferença é essa. Entendido? Diga que sim, pelo amor de Deus. Ou que não. Sim. Sim, né? Mamão com açúcar, né? É bem facinho, vai piorar depois. Essa daí tá fácil. Vai na próxima aula que vai complicar um pouquinho as coisas. Mas, por enquanto, vocês, se tiverem dúvidas, vocês podem me procurar no WhatsApp, dizer, Pedro, eu não entendi isso daqui, não entendi isso daqui. Pode me procurar que eu explico, ajudo, tá certo? Pode me procurar no WhatsApp, que eu sou bem acessível, bem disponível para ajudar. Sempre que me procuram, eu atendo. Sempre que eu posso, eu atendo, tá certo?